palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, bom dia. Hoje, quarta-feira, 9 de março de 2022, eu sou João Batista e este é o canal Palavra de Esperança com a mensagem do dia de hoje, dando continuidade na reflexão de 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Você já está inscrito no canal Palavra de Esperança? Se não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilhe, ative o sininho aí para você receber as notificações assim que for postado aqui no canal. E quero lembrar que na próxima segunda-feira, dia 14, como já está se tornando um costume, nós traremos aí o Café com Esperança, com a entrevista muito especial com o querido irmão de caminhada, Luiz Gonzaga. E esse querido irmão vai trazer um lindo testemunho de vida. E esse conteúdo é exclusivo para quem acompanha aí pelo canal do YouTube Palavra de Esperança. Vamos à leitura, vamos meditar aquilo que Deus tem reservado especialmente para nós hoje nessa quarta-feira. Hoje também pode ser um dia muito especial para você fazer um pequeno sacrifício, um jejum, né? Então, fica a dica. Coloque tudo isso no altar de Deus, na presença do Senhor, em gratidão por sua vida, pela conversão do teu coração. Tudo isso é muito rico e de muito proveito para você e para aqueles que estão à sua volta, pode ter certeza. Vamos meditar a palavra. Interessante que a palavra de hoje fala de tentação. Olha só, bem no período da quaresma, vamos meditar a leitura de Coríntios que fala sobre a tentação. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Estas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis como murmuraram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhe aconteceram para o nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele nos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cai bem aquela pergunta que eu sempre tenho feito ela aqui, mas com certeza alguém às vezes nunca ouviu. E a pergunta é: tentação é pecado? O que você que está me ouvindo nesse momento pensa sobre isso? Tentação é pecado? Acredito que todos vão dizer que não. Tentação não é pecado. Porque se a tentação fosse pecado, Jesus teria cometido pecado, porque ele foi tentado pelo diabo. Nós ouvimos essa meditação no último final de semana. Então, ser tentado não é pecado. Agora, cair em tentação é o ato de cometer o pecado. Então, todos nós estamos sujeitos de ter em algum momento que enfrentar provações, dificuldades, problemas mais sérios. E nós então temos que estar revestidos da graça de Deus
para termos forças para vencer todas as tentações e todas as investidas do mal contra nós. Esses 2 últimos versículos da leitura de hoje, eles são muito importantes para a nossa caminhada na Quaresma, para a nossa caminhada de compreensão da carta de Paulo aos Coríntios. Porque diante de tantas coisas que Paulo já disse, agora ele vem trazer um alerta verdadeiro para todos os cristãos, para todo o povo de Deus. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Esse versículo 12, Paulo está chamando você e eu para sermos homens e mulheres vigilantes. Fugirmos de todas as ocasiões de pecado. Se você tem um ponto fraco na sua vida e você já identificou esse ponto fraco, então você não pode ficar dando chance para o azar, chance para a tentação, porque em algum momento você poderá cair, caso você dê bobeira aí, né? Fique com a cabecinha vazia, fique ocioso, e quando você menos percebe, o mal dá dando aquela laçada e tá te escravizando. Então, o homem e a mulher que está de pé, que está lutando pela santidade, que está lutando para viver aquilo que é certo, que agrada o coração de Deus, ele tem que ter um cuidado imenso na sua vivência da sua espiritualidade. É preciso ter vida de oração, é necessário adorar Jesus, é necessária a Santa Eucaristia, a palavra de Deus para guiar e nortear o seu coração, a oração do Santo Terço, a oração pessoal. Então, todas essas atitudes nos fortalecem na luta contra o mal, contra o pecado. Então, quem pensa estar de pé, veja que não caia, se esforce para não cair. Graças a Deus que, como católicos, nós temos o Tribunal da Misericórdia, chamado Sacramento da Confissão, né? O Sacramento da Reconciliação, que é onde nós batemos no peito e reconhecemos os nossos pecados, e ao confessar esse pecado nós ficamos totalmente livres de cada um deles. Esta é uma das formas de nos fortalecer na luta pela santidade contra todo o mal. E o versículo 13, Paulo ele vai dizer assim, olha, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Você ouviu bem isso? Toda tentação que nós enfrentamos, nós somos capazes de suportá-las. Por quê? Porque não veio sobre nós nenhuma tentação que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Ou seja, Deus permite a tentação, porque Ele sabe que essa tentação, quando nós vamos lutando contra ela, nós vamos nos fortalecendo. E ao fortalecer, nós vamos nos santificando. E ao ir nos santificando, nós vamos tendo mais clareza da nossa fé. Nós vamos conduzindo mais e mais almas no caminho de Deus, nas coisas de Deus. Então, tudo parte pelo princípio de eu preciso me fortalecer para realmente vencer toda a situação e a artimanha do mal que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha missão, contra tudo aquilo que eu faço. O Senhor está nos chamando a permanecer de pé, mesmo que as tentações, as provações sejam grandes, meu irmão, minha irmã. Transforme a tentação, transforme aqueles pensamentos que povoam muitas das vezes a sua mente, transforme eles em oração. Pegue o impulso de acordo com as tentações que você vive e se coloque por inteiro na presença de Deus para você estar se fortalecendo contra todos os males, contra todos os desejos da carne que tantas e tantas vezes se opõem aos desejos do Espírito Santo. Então, nessa quarta-feira, eu quero convidar você a olhar a leitura que nós meditamos, que nós lemos, o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 1 ao 13. Nessa primeira parte, Paulo ele faz uma releitura, ele relembra o povo de Deus de toda a luta que o povo passou quando saía do Egito na direção da terra prometida.
Por isso que ele vai começar dizendo: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessavam o mar. Aqui Paulo faz a recordação do momento que o povo de Deus está encurralado e Moisés, com toda a coragem e autoridade, toca no mar, o mar se abre e eles passam. Também ele fala dessa nuvem que protegia o povo de Deus, era como que um escudo, porque quando nós nos colocamos verdadeiramente na presença do Senhor, Ele é esse nosso escudo que nos protege de todos os nossos inimigos. Mas é preciso estar diante do Senhor de forma autêntica, verdadeira. João, se eu cair? Se você cair, se arrepende e recomeça. O que nós não podemos é cair e permanecer caído. Isso é o que não pode acontecer com você, comigo, com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus. A palavra continua no versículo 2, dizendo que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Que alimento é esse? É claro, é o maná do deserto. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Aqui faz alusão à água da fonte que Moisés fez jorrar do rochedo, porque Cristo é essa fonte inesgotável da vida. Cristo é esse que quer saciar a nossa sede. Então, é meio que uma forma de refletirmos que o Antigo Testamento está linkado direto ao Novo Testamento. Sempre vai ter referências nos levando a entender que o que o povo de Deus enfrentava naquele momento, o que o povo de Deus enfrentou na época de Jesus e o que nós enfrentamos hoje só mudou os tempos, porque na verdade tudo é tentação, tudo é provação. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. O que Paulo está fazendo? Ele faz ele quer nos levar a refletir o seguinte: o grande estrago que o pecado faz na vida do homem e na vida da mulher. Quando o homem e a mulher, ele cai na tentação, ele cai na cilada do mal, ele é humilhado. Ele passa por situações que Deus não quer que nenhum dos seus filhos enfrente. Quando nós lembramos desse momento da travessia do Mar Vermelho, tudo isso que Paulo relembra aqui do povo de Israel, do povo de Deus, ele também com certeza faz nos lembrar daquele momento que o povo cansou de esperar, cansou de aguardar a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha para falar, e fez um bezerro de ouro para adorar. Colocou aquilo no lugar que era somente de Deus. E aí foi quando Deus então falou ao coração de Moisés, trouxe aí as tábuas da lei, trouxe aquilo que iria conduzir e direcionar o povo de Deus. Pena que muitos leem e não guardam, muito menos praticam. Glória a Deus que ainda tem muitos lutando para pôr em prática tudo isso, que é essa luta constante pela santidade, lutando do fundo da alma para agradar o coração de Deus, para fazer a tua vontade. Ao contrário do que o povo de Deus viveu naquele tempo. A desobediência, a revolta contra Deus. Quanta coisa, né? Por isso que a palavra de Deus hoje eu quis colocar em destaque esse título: quem está de pé, lute para não cair. Porque, gente, é muito fácil cair. É difícil demais se levantar e muito mais difícil ainda permanecer de pé. Quantas tentações nós enfrentamos em um dia? Só um dia. Eu não vou muito além, não. Quantas vezes aqui, o mal, como aquele anjinho mal, fica ali buzinando no nosso ouvido. Faz isso, faz aquilo, pode fazer, tem problema não, é só um pouquinho, é só de vez em quando. O mal é sedutor, gente. O mal não vai aparecer para ninguém, acredito eu, cuspindo fogo pela boca, ou com chifre, ou com rabo, falando com voz esquisita, porque isso aí assusta as pessoas. O mal é sedutor. O mal, ele é enganador, ele é o pai da mentira. Então, quando o mal quer atrair uma pessoa, ele não vai aparecer do jeito que ele é, porque do jeito que ele é, todo mundo ia correr dele. Mas quando o mal se coloca diante de nós, ele sempre se coloca de uma forma sedutora. Quando você, por exemplo, durante o período da quaresma, faz um propósito de não tomar, por exemplo, refrigerante,
E nesse calor imenso que nós estamos vivendo aqui na nossa região, 3 horas da tarde, né? Aí vem aquela pessoa com aquela coca geladinha e te fala assim, aceita? Aí você aproveita que já é 3 horas e já grita, misericórdia. E tem que ter força, irmão. Estou citando aqui um exemplo banal, apenas para você entender que, é só um pouquinho. Não é questão da quantidade, a questão é da fidelidade, da promessa, da proposta que você fez com você mesmo e com Deus. É isso. Agora, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, como eu já expliquei aqui, na questão do autodomínio. Se eu sou capaz de abrir mão de fazer algo tão bom, tão agradável, então também sou capaz de dizer não às tentações, ao pecado que vai causar um estrago na minha vida. Paulo hoje nos faz lembrar o Antigo Testamento, ligando ele àquilo que é tão atual, tão presente para nós hoje, e refletimos como anda a nossa vida, como anda a nossa espiritualidade, a nossa luta pela santidade. Versículo 6, ele vai dizer: essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles a cobiçaram. Então aquilo de ruim que aconteceu com o povo de Deus, que não foi Deus quem quis assim, mas o povo na sua liberdade escolheu caminhar longe da presença de Deus, escolheu fazer deuses para si, escolheu não confiar, escolheu murmurar, reclamar, ao invés de somente entender que Deus estava cuidando de tudo. Nem vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para divertir. Ou seja, ficar com o tempo ocioso, ao invés de se colocar à disposição de Deus para glorificar, rezar, bendizer e servir a Deus. Não, né? Foi se dedicar às coisas que são apenas realidades deste mundo. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor, como algumas delas o tentaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Então Paulo ele faz aí uma releitura daquilo que aconteceu com o povo de Deus, e talvez para nós olharmos assim, a gente começa a pensar: nossa, mas Deus é mau, né? Olha as coisas que ele permitiu. Não, Deus nos deu a liberdade, e na liberdade somos chamados a escolher a Deus por amor e com amor, fazer a tua vontade e, é claro, fazer uma experiência verdadeira com Deus, de luta pela santidade diária, constante. E para terminar, todas essas desgraças lhe aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para a advertência nossa, para que nós que tocamos o final dos tempos, portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Queridos irmãos e irmãs, o tempo que nós vivemos não é fácil. Eu gosto de dizer que com um clique que você dá num computador, por exemplo, você sai do céu para o inferno em pouco mais de um segundo. Tudo é uma questão de escolha. Cada um de nós somos chamados de forma livre a escolher por Deus. Essa é a proposta que Ele tem para nós, escolher as coisas de Deus. Mas Deus nos deu a liberdade, Ele não criou escravos. E na minha e na sua liberdade nós estamos aí para discernir o que nós vamos fazer. A escolha é sua, meu irmão. Qual caminho você quer? É o caminho de Deus? Luta para não cair. É fazer a vontade de Deus, é ter no coração esse propósito de santidade. Se for, grita pelo socorro de Deus, pela força de Deus, para que Ele possa te sustentar e que você não caia no pecado, que você não caia nas ciladas do mal que a todo instante se levantam contra a sua vida. Hoje a leitura está nos chamando a refletir, nós como povo de Deus, como nós temos caminhado na direção do Senhor, como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso servir, a nossa missão. Eu tenho feito o melhor que eu posso fazer? Senhor Jesus, ao nos colocar diante da sua presença nesta quarta-feira,
Eu quero pedir ao Teu Espírito Santo para que Ele venha nos revestir da Sua força, para sermos capazes de vencer todas as tentações, tudo aquilo que se levanta contra nós ou contra aqueles que nós amamos. Que o Senhor nos dê força, nos capacite e nos restaure com Seu infinito amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, excelente quarta-feira. Deus abençoe a todos. Sede santos como Deus é santo e até amanhã. Forte abraço. Pois só tu